Se você não tá entendendo nada do caso do cantor David, então fica nesse vídeo que eu vou te contar quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou te contar um caso que as pessoas estão um pouco perdidas. O que de fato é investigação, o que são suposições, calma que eu vou te explicar. Mas antes, se você já puder deixar o seu like, me ajuda muito. Faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e entregue para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeo novo. Mas antes da gente entrar na polêmica, vamos entender primeiro quem que é o David. O nome dele é David Anthony Burke, nascido em 2005 no Texas, hoje com 20 anos. Ele começou a carreira de um jeito inusitado, gravando músicas dentro do armário da mãe durante a pandemia. O som caseiro explodiu no TikTok em 2022 com Romantic Homicide, música que acumulou milhões de plays e levou o David direto para os holofotes. Rapidamente ele assinou com a Interscope Records, entrou em playlists mundiais e teve músicas em trilhas como Arcane, e passou a ser visto como uma das grandes promessas do pop alternativo. A imagem pública do David era impecável, um garoto cristão, de família, bastante educado e um menino certinho. Ou seja, era a última pessoa que você ia imaginar no centro de uma investigação criminal. Agora que você já sabe quem é o David, vamos para a linha do tempo do caso. Quer falar? O que você tem para falar para as pessoas? 8 de setembro de 2025, os funcionários de um pátio de reboque lá em Hollywood chamaram as autoridades por conta de um cheiro insuportável que estava vindo de um carro Tesla, modelo Y. O carro em específico havia sido rebocado dias antes, depois de ficar um tempo abandonado. Quando as autoridades abriram o porta-malas, encontraram um corpo em estado avançado de decomposição dentro de um saco. E em poucos minutos, o carro foi confirmado como registrado no nome do David. No início, a polícia classificou o caso como uma investigação de morte, não como um homicídio. Afinal, eles só mudam a nomenclatura, essa tipificação, depois que tem o laudo dos legistas. Uma semana depois, a vítima foi oficialmente identificada como Celeste Rivas Hernandes, uma adolescente de 14 anos de origem latina. E ela estava desaparecida desde abril de 2024. No dia 18 de setembro, vulgo o dia do meu aniversário, a polícia foi até a casa onde o cantor David estava hospedado, ou estava morando, né? E realizou uma busca e apreensão nas coisas dele, que essa casa também estava localizada a poucos quarteirões de onde o carro havia sido encontrado. Computadores, celulares e outros itens pessoais foram apreendidos e a polícia confirmou que o cantor está cooperando com as investigações. Enquanto isso, a repercussão do caso crescia e o cantor acabava tendo então alguns problemas, como marcas onde ele era patrocinado cancelando contratos, shows que estavam marcados sendo suspensos e até colaborações de música que ele tinha feito com outros artistas estavam simplesmente apagadas das plataformas de streaming. Até o presente momento, o caso está sendo tratado como uma investigação de morte, não como um homicídio. Como eu disse, isso só vai mudar depois de sair os laudos, né? Então, o cantor ele não foi formalmente acusado de nada, ele está sim sob investigação, senão a polícia não teria recolhido todo tipo de coisa, né? Mas ele está cooperando com isso, então, por isso que ele está livre, por isso que ele ainda faz alguns shows e é exatamente assim que tem que ser. O que a gente vê rolando na internet são suposições. São pessoas encaixando peças, juntando e criando teorias, que faz total sentido, mas a gente vai falar sobre elas aqui também. Por hora, o que vocês precisam saber é isso. Ele não foi formalmente acusado. As investigações ainda não subiram para um homicídio, certo? Recapitulando o que a gente sabe até agora, então. O corpo foi encontrado no porta-malas do carro, foi identificado como a Celeste Rivas, mas também foi noticiado em alguns lugares que o corpo foi desmembrado, que teve ali então um esquartejamento. Porém, pelo que foi dito também, confirmado oficialmente, é de que o corpo estava num estado avançado de decomposição e por isso algumas partes estavam desconectadas do corpo, se é assim que a gente pode dizer. A vítima foi identificada como Celeste Rivas Hernandes, desaparecida desde abril de 2024. Documentos da família e entrevistas com a mãe indicaram que ela teria completado 15 anos justamente um dia antes da data registrada como a da sua morte. O legista informou que a Celeste tinha cerca de 1,57 m de altura,
32 quilos, cabelos pretos ondulados e uma tatuagem no dedo indicador. A mídia comparou essa tatuagem a uma semelhante feita por David em 2024. Mas até aqui não existe uma confirmação policial dessa ligação. A causa da morte continua classificada como indeterminada. Só o exame toxicológico e outros laudos complementares poderão mudar o status de causa-morte suspeita para homicídio. A mãe da Celeste disse ao TMZ que a filha tinha um namorado chamado David, mas oficialmente a polícia não apontou o David como suspeito. Por fim, a busca feita no imóvel de Hollywood recolheu computadores e outros itens, mas nenhum resultado foi divulgado até o momento. Isso tudo foi o que a polícia classificou como oficial. Agora a gente vai entender sobre as investigações online, sobre as teorias, as suposições e tudo que a gente está vendo na internet. Logo depois da identificação do corpo, começou a aparecer prints, lives do Discord, do TikTok, enfim, coisas que mostravam que a Celeste estava com David, mesmo quando ela já estava desaparecida. Inclusive, em algumas dessas interações, os fãs chegaram a perguntar se a menina que estava do lado dele era a mesma Celeste Rivas. E a resposta dele, segundo algumas capturas de telas ali, teria sido "Você é um agente federal?", o que muita gente leu como uma forma de ironizar a situação. Também tem outros prints de moderadores ali do servidor do Discord, onde confirmam que o cantor namorava mesmo uma moça que chamava Celeste. Mas aí, novamente, isso não é oficial, não é formalizado pela polícia. São prints ali que acharam na internet. Também surgiram vídeos no TikTok com legendas perturbadoras, falas sobre ciúmes, violência e até referências diretas a Hello Kitty, personagem que a Celeste gostava e que o David exibia em roupas e objetos. Coincidência, obsessão, enfim, ninguém pode cravar nada, né? E aí também tem a polêmica de uma outra Celeste que acabou sendo confundida com essa, mas essa outra aí é amiga do David. Fãs encontraram registros de uma jovem chamada Celeste Herrera, mais velha, amiga do David, que chegou a aparecer em vídeos e fotos com ele. Em uma dessas imagens, ela usava um casaco muito parecido com o da Gap, que a Celeste Rivas vestia quando desapareceu. Para alguns, isso seria uma prova de ligação. Para outros, apenas uma confusão de nomes e coincidências visuais. No meio disso tudo, também foi falado sobre um clipe chamado Romantic Homicide, que foi lançado em setembro de 2022, exatamente no dia do aniversário da Celeste. No clipe tem uma atriz que parece muito com ela nos traços físicos, e também a música fala sobre matar alguém na mente. E aí ficou um pouco dividido, será só liberdade poética ou um prenúncio? Falando um pouquinho sobre as músicas, vamos para as coincidências. Como eu disse, em 2022, no aniversário da Celeste Rivas, ele lançou a Romantic Homicide, e a letra fala: "No fundo da minha mente eu te matei, você morreu e eu nem chorei." Coincidências de datas ou referência direta? Além disso, a atriz também hiper parecida com a Celeste. No ano seguinte, em setembro de 2023, vamos falar aqui a data, né? 7 de setembro de 2023. De novo, aniversário dela. Ele postou uma faixa chamada Birthday Suicide. E a letra descreve um aniversário como o pior dia da vida. Um desejo de não estar mais aqui, velas que nem cabe mais no bolo. Fãs viram essa música uma conexão bastante perturbadora com a Celeste. Já em dezembro de 2023, circulou online, então em fóruns online, né, uma faixa chamada Celeste. E a letra dizia: "A garota com o meu nome tatuado no peito. O cheiro dela nas minhas roupas como cigarro. Eu ouço a voz dela cada vez que respiro. Eu estou obcecado, Celeste." Para muita gente isso seria uma confirmação de um relacionamento, mas para outros foi só uma coincidência de nome. Mas de fato fica muito difícil a gente não teorizar, né? Porque as letras são esquisitas, os clipes são esquisitos, as músicas são lançadas na data do aniversário da menina, enfim. É um prato cheio para teorias. Outra polêmica. Em 2025, David encenou um funeral do seu alter ego durante uma turnê, com direito a caixão branco no palco. Para alguns, era só uma performance artística, mas para outros um ritual macabro em referência a Celeste. E tudo isso constrói um quebra-cabeça de coincidências, metáforas e interpretações. Mas o fato é que nenhuma dessas músicas foi tratada oficialmente pela polícia como uma evidência. E o peso delas está apenas no tribunal da opinião pública.
O que é inegável é que enquanto essas teorias cresciam, enquanto as investigações estão indo, a carreira do David parece que decaindo. Como eu disse, ele teve contratos com marcas cancelados, ele teve shows em turnês mundiais sendo suspensas, ele teve músicas em colaborações com outros artistas sendo apagadas. E eu acho que o outro ponto também que pega é que ele está tendo fãs que estão divididos entre inocentá-lo ou condená-lo. Do outro lado, a família da Celeste reforçava a dor. A mãe chegou a dar entrevista dizendo que reconheceu imediatamente a filha pela tatuagem no dedo e confirmou ainda que a adolescente tinha um namorado chamado David antes de desaparecer. Como eu já disse aqui 1 milhão de vezes, o caso ainda está sendo tratado como investigação de morte, mas nos bastidores, uma fonte muito ligada nas investigações está dizendo que a polícia já está tratando como um homicídio, mas novamente suposições. Então é isso. Oficialmente o que a gente tem são as outras informações que eu já passei no vídeo. O resto, tudo que vocês virem por aí, são meramente especulações. Então a gente não pode ficar aqui alimentando teorias, apesar de que dá para alimentar várias teorias com as coisas que foram encontradas, né? Porém, entretanto, todavia, gente, se apeguem nesses pontos. Quando tiver coisas relevantes, quando realmente tiver informações oficiais, eu volto aqui para contar para vocês, mas por hora, se limitem a isso. É só isso que está acontecendo. São só puramente coincidências. Mas e vocês? Vocês acham que são só coincidências mesmo?